Paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra ao seu coração que encontra-se aqui no Evangelho segundo escreveu João, Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Bom, essa passagem foi escrita pelo apóstolo João, que é o apóstolo do amor, aquele que tinha uma intimidade mais próxima, com Jesus. E ele escreveu o evangelho que leva o seu nome, que é o Evangelho de João, que também ele é diferente dos sinóticos, E essas 3 cartas, Então, João, ele escreveu essas 3 cartas e ainda teve o privilégio de escrever o livro de Apocalipse, que é um livro bem questionado, foi até difícil, foi o último a entrar no cânon, a ser aceito, Mas foi considerado, sim, um livro espiritual, um livro inspirado pelo Espírito Santo e com a autoria, de João. Então essas cartas, João ele já tinha tido uma experiência muito grande com Deus, ele fala muito sobre o amor, mas aqui no capítulo 2, a partir do versículo 15, ele traz algo sensacional e de extrema importância para todos nós cristãos, porque ele diz para nós não amarmos o mundo. Quando a Bíblia diz não ameis o mundo, ela não está dizendo de belezas naturais, ela não está falando, a Bíblia se refere ao mundo como um sistema corrompido que desagrada a Deus, ao sistema, porque há influências satânicas em todas as áreas que luta contra o cristianismo, contra a igreja, contra os servos de Deus, contra a palavra de Deus, Isso de subestimar, de desvalorizar, de desacreditar na palavra de Deus, isso é uma ação satânica, que tenta combater a palavra de Deus, combater até a propagação do Evangelho de Cristo. Então, a Bíblia diz, não ameis o mundo, o sistema mundano, tudo isso que é comandado por Satanás, porque a Bíblia diz que Satanás é o Deus deste século, o Deus deste mundo, nem o que no mundo há. Aí quando a Bíblia traz isso, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, é todos os prazeres e as vaidades, Tanto é que no versículo 16 ele vai especificar muito bem o que é isso. Ele diz, porque tudo que há no mundo, olha aí, a concupiscência da carne, ou a soberba da carne, aquilo que nos atrai, que atrai o ser humano, no seu corpo físico, a sua atração. Ele diz essa cobiça da carne, a cobiça ou a concupiscência dos olhos, aquilo que nos atrai, com os olhos. O homem ele é mais tentado com o olhar, do que a mulher. E ele diz a soberba da vida. Então aqui está os 3 pilares, que nós seres humanos somos tentados. Então, na cobiça da carne, na concupiscência dos olhos, na cobiça dos olhos, aquilo que nos atrai no nosso olhar, e tudo isso para nos fazer desagradar a Deus, desobedecer a Deus, e a soberba da vida, porque muitas pessoas hoje buscam simplesmente a vaidade, o orgulho, ser poderoso e tal. Isso também é algo já inerente no ser humano, que também está relacionado diretamente à queda do ser humano. Aí diz, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por quê? O mundo vai passar, tudo isso que nós estamos vivendo hoje é temporário, vai passar, mas aquele diz, aquele que faz a vontade de Deus, ele tem a vida eterna. Aquele que conhece Jesus e vive para agradar a Deus, ele não vai reinar aqui nessa terra, apesar de muitos de nós passarmos por inúmeras dificuldades, e todas as pessoas também que não servem a Deus passam por dificuldades. É bem verdade que alguns têm um padrão de vida diferente, que tem vários, principalmente as pessoas ricas que têm um padrão de vida excelente, mas na eternidade
se eles não encontrarem Jesus aqui, né, infelizmente eles terão uma eternidade de tormento. Então, vamos seguir esses exemplos, né, para nós não amarmos o mundo, não colocarmos o nosso coração como a mulher de Ló, que estava com o seu coração amarrado nos bens materiais, Quando Deus disse que iria destruir Sodoma e Gomorra, disse para Ló não olhar para trás. E a mulher dele olha para trás quando Deus estava destruindo Sodoma e Gomorra, e ela vira, segundo a palavra de Deus, uma estátua de sal. E, de fato, existem muitas pessoas hoje não querendo que Jesus volte, não querendo que Jesus arrebate a igreja, porque ele está tão bem aqui na terra que ele não anseia ir para a eternidade com Cristo. E a Bíblia diz que aquilo que o ouvido não ouviu, que o coração jamais imaginou, que jamais subiu ao coração do homem, que olho nenhum viu, são essas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Que Deus abençoe a sua vida e siga essa orientação do apóstolo João, e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.